Olá! Você já se questionou por que a colonização da América Portuguesa foi muito diferente da colonização da América Espanhola? Por que será que na colônia brasileira as cidades se situaram principalmente no litoral, ao invés de ir para o interior do território? Meu nome é Nayara e eu vou esclarecer essas dúvidas. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de começar a falar sobre a edificação das cidades na colônia brasileira, acho muito importante eu relembrar vocês que eu tenho outros 5 vídeos onde eu falo sobre o Brasil colônia. Neles eu trago informações de importância para o entendimento do que eu irei abordar no vídeo de hoje. Vou deixar o link deles na descrição do vídeo. Agora, se você optar para assisti-los antes de entrar no assunto que eu irei falar aqui no vídeo de hoje, é só clicar no cardzinho que aparece aqui na tela, que ele vai te levar diretamente para o início da playlist. E assim você pode assistir esses vídeos e depois entrar aqui automaticamente no vídeo de hoje para entender melhor o conteúdo. Bom, pessoal, no vídeo de hoje, a gente vai entender essa diferença que havia entre a colonização da América Portuguesa para a América Espanhola, tá? Quais foram as motivações da colonização litorânea na América Portuguesa e também as motivações para explorar o interior do território da colônia portuguesa. Pessoal, vamos retomar um pouquinho de como se deu a colonização na América Espanhola, tá? Bom, os espanhóis optaram por edificar as suas cidades em lugares altos e planos. Isso porque as cidades teriam um clima mais ameno, mais parecido com um clima europeu, facilitando o processo de colonização. Outro ponto importante da colonização espanhola é que eles planejaram as cidades, né? Lembra que eu já falei no outro vídeo que eles construíam primeiro uma praça central e depois iam edificando as ruas a partir dessa praça central? Isso faz parte de um planejamento de edificação das cidades, porque eles queriam fazer extensões europeias na colônia aqui na América, tá bom? Os portugueses, eles encontravam diversas dificuldades para estruturarem as cidades na colônia brasileira. Vamos entender agora melhor um pouquinho isso, tá? Bom, na América Portuguesa, diferente do que estava acontecendo na América Espanhola, as regiões escolhidas para edificarem as suas cidades foram as regiões litorâneas. O clima, consequentemente, é mais quente, muito diferente do clima europeu, o que dificultava a adaptação das pessoas nessa colônia, tá? Isso ocorria porque o governo português, né, tinha medo de despovoar a marinha, né? Eles tinham medo de ficar sem povo aqui no litoral brasileiro e assim poder perder território por conflitos com outros países. Com isso, o governo geral, que estava sob comando de Tomé de Souza, impõe algumas regras, tá? Ele proíbe os colônios de livre trânsito. O que isso quer dizer? Os colônios não poderiam migrar de uma região para outra e também não poderiam mudar de capitanias quando bem entendesse, tá? Eles tinham que pedir uma licença ao governo geral para poder ter esse livre trânsito, para poder transitar na colônia, tá bom? Com isso, o governo geral pretendia evitar conflitos entre as capitanias, tá? Era uma medida para evitar esses conflitos dentro da colônia, fazer com que houvesse uma mínima união entre as capitanias, certo? As próprias cartas de doações das capitanias estipulavam o povoamento no litoral, o que dificultava com que os dirigentes dessa capitania estendessem o seu território para o sertão, ou melhor, o interior do território. Então eles ficaram fixados sempre nas regiões litorâneas. Todas as cidades, as primeiras cidades da colônia, foram situadas nas regiões litorâneas, como por exemplo São Vicente, Recife, Salvador. Você percebe que todas essas cidades estão muito próximas ao litorais, são banhadas pelo litoral. Vamos agora entender um pouquinho melhor quais foram as motivações para esse povoamento litorâneo, tá? Eles tinham o interesse de aumentar
o povoamento ali no território da colônia brasileira. Então, por isso que eles fixaram muito as cidades no litoral, porque era muito mais próximo de Portugal, o que facilitava a chegada de imigrantes na colônia. Um dos motivos para que essas cidades fossem edificadas no litoral. Outro ponto importante é que, ao chegar no litoral brasileiro, os jesuítas, os primeiros colonos, se depararam com uma única família indígena, né, proveniente do Tupi. Isso facilitou o conhecimento da língua, a forma de dialogar com esses indígenas, né, e assim poderem catequizar esses indígenas. Em um outro momento eu vou falar um pouquinho mais sobre essa catequização dos indígenas, que é muito interessante para a gente entender esse pensamento colonial, tá? Também eles queriam diminuir o conflito com os indígenas. Agora você pensa, imagina esses homens brancos invadindo sem uma ordem, sem uma regra, as aldeias indígenas que tinham no sertão. Poderia causar diversas guerras e conflitos e muitas mortes. Ao limitar as pessoas no litoral, evitava esses conflitos que poderiam vir mais no interior quando o homem branco se deparasse com outras tribos indígenas de outras famílias e falando outras línguas, tá? O litoral favorecia também, fornecia, para falar a verdade, essa exploração de riquezas, né? A princípio do pau-brasil e depois eles começaram a edificar engenhos de cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar, por um bom momento da história, era considerado ouro branco. Também vou falar disso em um outro momento, tá? Então, o litoral tinha terra suficiente para favorecer essa exploração dessas riquezas para a metrópole portuguesa, tá? Os primeiros a terem investidas para o sertão, o interior brasileiro, foram os paulistas, tá? Eles começaram essa exploração e aí começaram a construir cidades mais no interior. A primeira delas foi a Vila de São Paulo, o que culminou no desinteresse da população de ficar no litoral. Posteriormente à edificação dessa cidade, por exemplo, as vilas de Itanhaém, ou mais ao sul dela, ou mais ao norte de Bertioga, ficaram totalmente isoladas. Eles perderam o interesse de estar povoando elas e começaram a ir para o interior. Aí mostra o medo português e do Estado português de haver esse despovoamento do litoral brasileiro. E aí perder forças diante a investidas de outros países para conquistar esse território. Atualmente, nós vemos vestígios desse modelo colonizatório. Veja, por exemplo, quando a gente fala, eu vou para o interior. Na nossa cabeça vem a ideia de uma região pouco habitada. É um vestígio desse modelo civilizatório, onde as regiões mais populosas estão mais próximas ao litoral, diante das regiões do interior que são menos populosas, tem menos pessoas residindo e vivendo. Isso é totalmente esse vestígio, uma herança que a gente tem desse período da história brasileira. Com as investidas para o interior, surgem o que nós chamamos de bandeiras. Essas bandeiras, de acordo com as palavras de Sérgio Buarque de Holanda, eram organizadas por caçadores de índios, farejadores e exploradores de riquezas, tá? Que eram os bandeirantes, né? A função dessas bandeiras era de aumentar o território. Também, em um outro momento, eu vou falar um pouco mais sobre os bandeirantes e seu modo de vida, tá? Vamos focar no vídeo de hoje sobre essas edificações dessas cidades, ok? Agora, a gente vai entender o que motivou a ida do homem colonizador para o interior do território brasileiro, tá? Por volta de 1700, o povoamento migra para o interior. Há um interesse em povoar as cidades mais localizadas no interior do território brasileiro. Então, para de se construir cidades no litoral e começam a edificar cidades no interior. Isso ocorre porque foram descobertas as minas de ouros na região onde hoje é Minas Gerais, tá? Eles começam a ter um interesse em explorar esse ouro ali nessa região. Não era qualquer sujeito que poderia se aventurar no sertão ou nas jazidas de minas de ouro que eles foram encontrando. Tinha que ter o apoio e o apoio e o direito vindo de Portugal, do Estado, de
poder transitar nessas regiões. Não era, por exemplo, padres não poderiam frequentar essa região, apenas aqueles autorizados pela metrópole, tá? Então eram sujeitos que estavam autorizados pela metrópole de explorar essas regiões, tá? Portugal, a partir desse momento, começa a ter maior interesse na colônia, porque tinha ali interesse de explorar a riqueza mesmo do ouro que estava sendo encontrado, tá? Porém, ele impõe um governo repressivo, com diversas regras e leis muito voltadas para questões policiais, para encontrar criminosos que estavam, porventura, querendo roubar esse ouro que estava sendo encontrado ali em Minas Gerais. Não tinham interesse de edificar algo permanente, era simplesmente de explorar a região, tirar as riquezas dali e só. E ninguém poderia roubar esse ouro que pertencia à metrópole, tá bom? Bom, pessoal, eu vou voltar a falar sobre o Brasil colônia, sobre as edificações das cidades nessa colônia, principalmente no quesito econômico, quais foram as motivações econômicas, tá? Vou deixar como indicação aqui 2 filmes. O primeiro deles é o 1492, A Conquista do Paraíso, que mostra como foram edificadas as cidades na América Espanhola, mostrando que eles queriam fazer a extensão da Espanha nessas colônias, tá? E o filme Desmundo, que mostra como foi o início da colonização no Brasil. Aí quando você assiste esses 2 filmes, você consegue perceber a diferença de como foram estruturadas essas cidades, tá? Até no quesito de cultural que foi imposto nessas cidades, tá bom? No vídeo de hoje eu usei como texto base novamente O Semeador e o Ladrilhador, de Sérgio Buarque de Holanda. Como eu disse no vídeo passado, ele é o pai do Chico Buarque de Holanda, tá? Então já tem aí uma família de estrelas, né? Então é muito interessante a gente ver que o pai de um cantor era também um historiador. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque dessa forma você me ajuda a aumentar a visibilidade do canal e assim outras pessoas têm acesso a esse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal